E mais da metade dos brasileiros foi vítima de fraudes digitais, incluindo modalidades com Pix. Um relatório produzido pela Biocat revela que entre 2024 e 2025 houve um aumento de 65% nos relatos. O Bruno Teixeira está com a gente, vai trazer em detalhes esses números. Bruno, o que a gente tem de informações, inclusive sobre o perfil dessas vítimas, como atuam esses criminosos? Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia para você, para todos que nos acompanham. São muitos golpes, números que surpreendem, que chamam a atenção. Um levantamento da Biocat que nossa equipe conseguiu em primeira mão, que a gente traz agora os números para vocês. Então, houve um aumento de 65% nos golpes relatados entre 2024 e 2025. Nossa equipe preparou uma arte que a gente pode colocar na tela que vai ajudar a ilustrar um pouco mais, dar uma visão mais ampla de como isso funciona. O levantamento apontou a América Latina como a região com piores números. O volume de golpes aumentou 6 vezes em um único ano. Então, nas fraudes em todo o mundo, entre os anos de 2024 e 2025, 1000% ocorreram via mensagens por SMS. Veja só, a gente está num tempo em que a gente pensa que mensagem de texto ainda não é muito utilizada, mas os golpistas têm utilizado muito para aplicar esses golpes. 100% de mensagens dos golpes, ou melhor dizendo, foram por mensagens por voz e 63% foram golpes por romance. A gente tem aqui no Brasil muitos casos do chamado golpe do amor, que as pessoas marcam encontros por aplicativo ou conhecem pessoas que são, na verdade, perfis falsos pela internet, se envolvem pensando que estão se relacionando com algum famoso, com alguma famosa e acabam transferindo aí valores em dinheiro. São casos que a gente traz aqui diariamente quase ou semanalmente na programação de golpes de pessoas que caem então nesses golpes por romance. 63% foi a alta. A pesquisa revelou que apenas no Brasil 4 bilhões foram perdidos só em Pix, ou melhor, 4 bilhões de reais perdidos via Pix nesses golpes. Mais da metade, 51% dos brasileiros, então, foram vítimas de fraudes digitais, incluindo as modalidades como o Pix. A gente vai trazer uma outra arte aqui que traz, então, um pouco desse panorama das fraudes aqui no Brasil. Então, 51% dos brasileiros vítimas de fraude em 2024, 4 bilhões foram vítimas de fraude, perderam 4 bilhões de reais via fraude mediante no Pix, então, e os golpes via SMS aumentaram 14 vezes só aqui no Brasil. E as deepfakes, que é um outro tipo de golpe que chama muita atenção e muito atual, que é a inteligência artificial sendo utilizada para colocar o rosto de outra pessoa ali num vídeo, possivelmente, geralmente num vídeo. Isso fez com que as pessoas então caíssem. Esse tipo de golpe ele cresceu 830%, muita coisa. Então é uma tecnologia que tem preocupado muito, tem chamado a atenção. Já era falada na época das eleições, inclusive, do risco que podia ter de o rosto de um candidato ser colocado ali na tela, passando uma mensagem que na verdade era falsa. E isso tem sido utilizado para golpes também, mais uma vez com uma pessoa ali pedindo uma doação, pedindo algum dinheiro e na verdade não é ela, é uma deepfake, é só um rosto fake feito por inteligência artificial. Então são números que chamam muita atenção e que ligam esse alerta para os golpes, para que as pessoas estejam cada vez mais ligadas. Outro dado também é que existem as centrais de golpes, algumas que funcionam em países da Ásia, por exemplo, como Singapura, onde algumas pessoas são mantidas em regimes análogos à escravidão e precisam aplicar golpes. A gente teve aqui, inclusive, esse ano, casos de brasileiros que foram resgatados, conseguiram voltar para o Brasil, que foram parar nesses países com promessas de emprego, mas quando chegaram lá, eles foram colocados nesses ambientes para aplicar golpes e até torturados. Então, é um perigo global que se espalha, que a gente tem visto e acompanhado com esses números agora, que vêm inéditos nesse relatório e que aqui no Brasil também tem subido muito esses golpes digitais. Volto com você, Carol. Obrigada, Bruno, trazendo para a gente, portanto, esse alerta para quem está nos acompanhando, esses golpes que continuam, vêm crescendo. Mais uma vez em tela, portanto, esse levantamento que o Bruno traz para a gente, com os números que servem nesse momento de atenção redobrada com relação a esses golpes digitais. Aí tem um dado do mundo, portanto, como que esses golpes
acontecem. E temos também um retrato de Brasil. Se possível, a gente também coloca os números em tela. Olha só, 51% dos brasileiros vítimas de fraude no ano passado. 4 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é o prejuízo estimado que temos até aqui. Golpes via SMS, aquelas mensagens que chegam no nosso celular, são várias durante o dia, aumentaram 14 vezes. E deepfakes, crescendo 830%. Está aí o alerta que o Bruno traz para a gente, exemplificado nesses números.